Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nesse último tempo que o Senhor Deus planejou, o Senhor Deus nos chamou primeiro para que pudéssemos compreender o Evangelho da Verdade, para que pudéssemos receber a salvação. Através da sua salvação, permitiu para que nós pudéssemos viver dentro da sua igreja em obediência, através da sua condução. Senhor, damos agradecimentos a toda essa graça. O retiro, que terminou com essa 7ª etapa, muitos espíritos receberam a salvação por compreenderem a palavra da verdade pela sua graça, Senhor. Por todo este trabalho, nossos irmãos e irmãs que oraram, que se dedicaram, que se esforçaram, que o Senhor permita uma graça maior para eles. Que o tempo restante possam viver para a glória, para a vontade do Senhor Deus, para que assim possam viver uma vida, se dedicarem e se sacrificarem pelo Evangelho dentro da igreja, Senhor. Nós oramos e pedimos ao Senhor. Senhor, nossas igrejas que estão pela Coreia, nossas igrejas que estão pelo mundo, todas estas que estão no meio da dificuldade, os irmãos e irmãs que estão guardando a sua palavra, que o Senhor possa trabalhar no meio deles. Nesse último tempo, Senhor Deus, permita para que nós possamos cumprir a sua santa vontade, Senhor. Senhor, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, que nós possamos viver como seus filhos adequados e dignos, Senhor. Que assim o Senhor possa nos proteger através da palavra e do Espírito Santo para que assim possa nos conduzir. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem na fraqueza, que o Senhor Deus permita força para a vida deles, para que nesse último tempo do Senhor Deus, que possam viver sem nenhuma falta para cumprirem a sua santa vontade. Senhor, nesse último tempo, nós agradecemos pela graça que o Senhor tem nos permitido o tempo precioso para aprendermos a sua santa palavra. Senhor, Deus está nos ensinando através do Espírito a sua vontade, que nós possamos aprender a vontade, a palavra, para que assim possamos aprender quais os trabalhos que devemos fazer diante do Senhor Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송해 주시겠습니다.
Muito obrigado. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Hebreus, capítulo 11. Novo Testamento, Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Versículo 4 e 5, eu irei ler. Hebreus, capítulo 11, versículo 4 e 5. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, vamos ler até aqui. Então, durante um ano que se passa, o maior evento que nós temos, que é o nosso retiro de verão, que nós realizamos em 7 etapas diferentes, conseguimos encerrar muito bem através da graça de Deus. Então, antes de iniciarmos o retiro, é como se fosse uma montanha na nossa frente. Eu já preguei para os irmãos que nós começamos a pensar como é que vamos passar por aquela montanha, mas nós conseguimos passar por ela. A minha filha disse pela manhã: pai, como é que você passou pela montanha? Então, um idoso, para passar por uma montanha, é muito difícil, não é? Por conta daquela idade que ele está, é difícil passar, não é? E eu comecei a pensar, é verdade. Eu devo ter passado muito bem, porque o Senhor Deus me ajudou. E não somente eu, mas muitos irmãos também, juntos, pelo retiro de verão, se dedicaram bastante. O objetivo de nós realizarmos o retiro, o principal motivo, é para que muitas pessoas que ainda não receberam a salvação possam receber a palavra da verdade, esta graça, a palavra da vida, para que possam obter essa esperança de entrar no reino do Senhor Deus junto conosco. Então, o trabalho que nós devemos fazer é evidenciar esta graça que o Senhor nos permitiu, e esta é a ordem do Senhor para que muitas pessoas possam receber a salvação, e essa seja o objetivo de vida do cristão. Então, nós sempre pregamos bastante, mas no retiro de verão, até os estudantes, nas suas férias de verão, até as pessoas que trabalham, recebem as suas férias no verão, todos eles utilizam esse tempo para participarem, tempo de evangelizar. Então, muitas pessoas dessa vez ouviram a palavra do Evangelho e receberam a salvação. E não somente a nossa igreja central de Seul, mas todas as nossas igrejas que estão pelo nosso país. Muitas pessoas novas ouviram a palavra do Evangelho, receberam a salvação. Eu acredito que são muitas pessoas que participaram hoje. Eu dou as boas-vindas com a sincera graça do Senhor Deus, todas as pessoas que estão participando pela primeira vez. Dou as boas-vindas em nome do Senhor Jesus. Todos nós estamos felizes e damos graças a Deus. Agora eu vou contar um pouco sobre as notícias do retiro de verão. Então, nós tivemos as 7 etapas do retiro. E o número de inscritos no retiro deu em torno de 65.337 pessoas que se inscreveram. Então, nós não contamos o número de pessoas que participaram repetidamente, as pessoas que estavam no trabalho voluntário, no serviço, que estavam ali repetidamente, porque se nós contarmos todos esses números, vai passar de 70 mil pessoas.
E também, então, o número de pessoas que foram convidadas pela primeira vez, evangelizadas pela primeira vez para participarem, foi de 12.468 pessoas. E muitas pessoas compreenderam a palavra do Evangelho e receberam a salvação, acredito eu. E as pessoas que eu me encontrei pela primeira vez lá no retiro, todos estavam muito felizes, dizendo que estavam alegres porque receberam o Evangelho, receberam a salvação através do retiro. Então é muita felicidade e agradecimento. Então, o Senhor Deus, ele já disse que ele se agrada mais do que 99 justos, quando um pecador ele se arrepende e recebe a salvação. Então, da mesma maneira, nós também estamos felizes, nós damos glórias e agradecimentos a Deus. E as pessoas que receberam o batismo dessa vez é de 4.540 pessoas. Então, ao receber a salvação, a primeira obediência conforme a palavra do Senhor é você receber o batismo. E é um total de 4.540 pessoas. E eu acredito que tem pessoas que receberam a salvação, mas ainda não receberam o batismo. E na próxima oportunidade irão ser batizadas. E as ofertas que recebemos dos irmãos que ofertaram no retiro foi um total de por volta de 1.500.000 reais. Eu agradeço a todos. Então, nós não ficamos notificando de forma compulsória que todos devam ofertar, mas realmente por agradecimento, para mantermos o funcionamento do local de retiro, para construir mais cômodos para convidados. São essas coisas que nós estamos preparando e os irmãos estão ofertando por conta própria. Então, dizem que faltou dormitórios, então muitas pessoas elas foram e alugaram pequenas casas, cabanas ao redor do retiro. Então, muitas pessoas montaram a sua cabana, a sua tenda ali também. E vamos construir mais cômodos, mais dormitórios para que as pessoas possam participar e estejam mais confortáveis para ouvirem a palavra. Então, nós já temos todo um planejamento. Então, mas agora estamos no aguardo, em avaliação, o planejamento para a construção, porque a construção é muito grande. Então, nós planejamos por volta de 4 prédios diferentes para serem construídos, mas esses prédios são muito grandes e dizem, os irmãos contaram que tem por volta de 480 cômodos dentro só de um prédio. Então, o cômodo ele é muito maior do que os cômodos atuais que nós temos. Então, nós estamos cada momento desenvolvendo e crescendo o local de retiro pela oração e trabalho do esforço dos irmãos. Então, a taxa de inscrição do nosso retiro, ela sempre foi o mesmo valor. Ela nunca foi elevada de preço. E cada momento que passa eu fico pensando, nós deveríamos abaixar a taxa de... Então, mas, realmente, porque toda a taxa que nós recolhemos de inscrição, ela sobra um pouco, então esse valor que está restando está ajudando demais para nós podermos construir e reformar o local. Então, está sendo de grande ajuda, mas ultimamente tem ficado um pouco difícil porque o valor do gás tem subido, a eletricidade, então não tem restado muito dinheiro porque os custos aumentaram. Mas temos muito. Não se preocupem tanto, porque nós temos muitos irmãos e irmãs que estão fazendo ofertas especiais pelo nosso local de retiro. Então, muitas pessoas dizem, mesmo que eu não consiga ir para o exterior como missionário, eu quero enviar missionários. Então, eles ajudam demais através das ofertas de missão. Então, nossas igrejas que estão na Coreia, nós temos
muitas igrejas que estão como nós, aqui da igreja de Seul, e no exterior também temos muitas igrejas que estão crescendo. Então, dizem que, pela estatística, é por volta de 1.018 igrejas, mas cada momento está aumentando o número de igrejas no exterior. Então, realmente nós temos muitos pastores que estão pregando nos países, mas também temos pastores nativos daquele país pregando o evangelho. Então, mas tudo isso, nós, irmãos e irmãs que recebemos a salvação, participamos de forma silenciosa, sem contar essas coisas, porque nós participamos de forma natural, mesmo na dificuldade, e é por isso que naturalmente acontece a missão mundial. E é por isso que o nosso local de retiro também, o primeiro objetivo é que muitos espíritos possam receber a salvação. E sempre quando nós temos o retiro, nós vemos esse trabalho da salvação. Então nós oramos, nós nos unimos por esse trabalho. E assim, muitas pessoas, realmente mesmo com todo esse ambiente que nós temos, nós estamos nos esforçando para podermos remodelar e melhorar para que todos possam participar sem muito incômodo. Então, a entrada do retiro, antigamente era muito difícil porque era um caminho de mão única. Então, quando um ônibus tinha que passar por aquele caminho, tudo tinha que parar. Era complicado de organizarmos. Então, mas o Senhor Deus tem nos ajudado muito. Então, agora, nós estamos reformando e construindo, ampliando o tamanho do caminho para que mais de 2 ônibus possam passar um do lado do outro. E isso é difícil porque são locais de propriedade privada no meio do caminho. Então nós precisávamos receber a autorização daquelas pessoas ou comprar aquele caminho, aquela parte de terreno também. Mas realmente eu acredito que neste ano nós iremos finalizar essas reformas. E se nós habilitarmos o caminho para que passem 2 ônibus um do lado do outro, já vai ser muito confortável. Era algo inimaginável, mas por parte do governo nos autorizaram e tem nos ajudado. Então, o governo da cidade de Gwangju tem ajudado demais para que nós possamos crescer nesse sentido. Então, porque se o governo estadual não nos auxiliasse, seria tudo muito complicado, não é? Mas, sem muitas dificuldades, o Senhor Deus ele tem permitido para que possamos realizar tudo de forma muito tranquila. Então, eu agradeço demais. Então, quando a autorização da construção for concedida, nós planejamos já iniciar a construção sem demora. Então, porque é um local onde muitas pessoas participaram. E muitas pessoas, e os irmãos também devem ter se assustado com o número de pessoas. Então, realmente, nós estamos no meio de uma montanha, então falta água, não é? Então, mas nós pegamos e perfuramos o subsolo e estamos tirando a água. Primeira categoria, então a água é realmente de qualidade vindo do subsolo e estamos utilizando para a água para cozinhar, para o banheiro, tudo. Imaginem só, é um milagre, porque se não tiver água não tem como, né? Então nós temos bem mais água do que a própria provedora de água basal que temos no pé da montanha. Então, é algo incrível, não é? Então, nós temos realmente bem mais água disponível e nós estamos melhorando em muitos aspectos. Então, para que muitos espíritos possam receber a salvação antes da vinda do Senhor Jesus, nós, realmente em questão nacional ou internacional, estamos pregando o Evangelho fortemente. Para que no local de retiro, seja em uma etapa, 7 etapas, o retiro de verão, primavera, outono, inverno. Realmente agora não vai passar nem um mês após o término do retiro de verão, que já vamos ter o retiro de outono. Então, para aqueles que trabalham, eu sei que vai ser difícil, mas realmente muitas pessoas pretendem participar. O retiro de outono, ele só ocorre em uma etapa, então que os irmãos possam se programar. O retiro de inverno também está para acontecer, então o local de retiro nós estamos continuamente usando o ano todo. Então, e já que eu fiquei muito tempo no local de retiro, eu peço desculpas porque eu não consegui pregar durante quase 2 meses inteiros, não é? Então, na verdade, estamos pregando o evangelho, então não tenho o que me desculpar, não é? Mas,
De qualquer maneira, eu agradeço mais uma vez, porque nós tivemos irmãos e irmãs que se dedicaram no retiro. Eles uniram o seu coração, e não somente os pastores que pregam o evangelho no púlpito, mas também os pastores que fazem a consulta, todos os irmãos e irmãs unidos por um único objetivo, se dedicando. Eu acredito que vocês viram isso. Seja os irmãos que cuidam da orientação, das informações, da condução, os irmãos da segurança, sem dormir de noite, os irmãos do estacionamento, do transporte, os irmãos que cuidam de toda a organização, as irmãs que estão na cozinha, que estão ali na cozinha tão quente, cozinhando e também lavando a louça, pastores que fazem a conversação individual também. Realmente, muitos irmãos e irmãs que estão se dedicando para convidar as pessoas para ouvirem a palavra. Então, são tantas pessoas. E também os irmãos e irmãs realmente tão importantes que estavam traduzindo pelos irmãos que vieram do exterior. Então, vieram muito do exterior também, seja o nosso coral também, porque enquanto estávamos acontecendo na hora do batismo, os irmãos do coral estavam ali. Vocês viram, não é? Como eles se dedicaram tanto. Então, quando nós olhamos para essas pessoas que se dedicam tanto, então, realmente eles se esforçam e fazem serviço. E eu acredito que não tem ninguém que só venha participar sem fazer um serviço, porque todos já vêm com o coração de que, eu quero participar, eu quero fazer alguma coisa. Então, através deste formato, eu fiquei muito feliz, muito agradecido e emocionado com tudo isso. Então, o primeiro objetivo é pregarmos o evangelho para que as pessoas possam receber a salvação. E quando as pessoas recebem a salvação, é algo gracioso. E nós já fazemos isso individualmente no dia a dia. Mas, quando nós nos reunimos junto de todos os irmãos no retiro, esse trabalho para que muitas pessoas possam receber a salvação também, nos unimos pelo Evangelho, esse trabalho é muito importante. Então, é por isso que as pessoas que receberam a salvação primeiro, realmente é um momento importante para que a vida de fé possa crescer. Então, a vida de fé dos cristãos é muito importante após receberem a salvação. Porque realmente aquelas pessoas que participaram no local do retiro também, eles realmente pararam todas as outras coisas que estavam fazendo, esqueceram das coisas realmente do mundo e se dedicaram, se esforçaram, cooperaram para pregar o evangelho. Nós vimos esse formato. E mais do que isso, nós também já vimos muitos irmãos e irmãs que se dedicaram além disso também. Então, nossas igrejas que estão pelo país, nossa igreja que está realmente em todos os lugares também, os irmãos que se dedicaram, nós realmente agradecemos a todos por seus serviços. E muitas pessoas que receberam a salvação pela primeira vez agora. Então, quando uma pessoa recebe a salvação, o Senhor ele se agrada mais do que 99 justos realmente festejando. Então, pensem bem, como o Senhor Deus ele deve se agradar tanto? Então, no reino dos céus, então o Senhor bate os sinos dos céus e ele se agradece, porque agora estamos indo para o céu. Então está acontecendo realmente festas nos céus. Então eu já fico muito feliz só de imaginar uma coisa dessas. Então, mas de qualquer forma, nós agradecemos pela graça do Senhor, então, por todos os irmãos que se dedicaram também. Eu dou todos os agradecimentos. Então, quando nós recebemos a salvação, quer dizer que nossa vida de fé iniciou. Quer dizer que nós nascemos de novo, o pecador se tornou um justo, nós que éramos do mundo, nos tornamos do Senhor. E agora nos tornamos filhos do Senhor Deus, nos tornamos herdeiros do reino de Deus. O objetivo de nós vivemos neste mundo após a salvação é para que nós possamos pensar, como é que eu vou viver diante do Senhor? A nossa esperança não está na terra, está nos céus. Então nós que temos a salvação, nós precisamos, realmente é até estranho, não é? Inimaginável como é que iremos viver no reino dos céus, que é tão incrível. Então, em Sofonias já diz que a nossa vida, realmente todas as pessoas deste mundo irão morrer como se fosse uma mosca que vive só um dia. Pense bem, quando você pega Baygon, joga em cima dos insetos, seja mosquito, mosca, tudo cai e morre. Da mesma maneira, o Senhor Deus,
quando se encerra o trabalho do Evangelho neste mundo, todas as pessoas do mundo que viveram sem acreditar no Evangelho irão morrer como se fossem essas moscas. Por isso que no tempo do dilúvio, por exemplo, as aves dos céus, todas os animais que andavam sobre a terra, eles morreram, menos os peixes. Mas em Sofonias já disse que até as aves dos céus, até os peixes do mar, irão realmente ser destruídos de forma maravilhosa, como todos os incrédulos. Então, quer dizer que a vida neste mundo irá desaparecer junto até dos peixes. Então, é uma palavra realmente muito medonha. E esse dia está muito próximo de nós. Nós temos recebido a salvação nesse último tempo. É uma imensa graça, mas também eu acredito que seja realmente uma imensa milagre. Então, agora as pessoas que receberam a salvação, a nossa vida de fé só começou. Agora nós precisamos começar a pensar e aprender. Então, nós precisamos saber, precisamos colocar em prática. Então, tem muitas coisas que nós precisamos realmente praticar. Então, não é simplesmente só a salvação. Após receber a salvação, quando uma pessoa nasce, ela agora se tornou filho do Senhor Deus, ela precisa crescer, tem trabalhos a ser feito. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele nasce como uma nova criatura. Então, agora a vida de fé, ele precisa crescer. Agora, como filho de Deus, como é que ele deve viver, o que, que ele precisa aprender, tem muitas coisas. Então, agora com um novo coração, nós todos, agora continuamente, ao recebermos a salvação, precisamos só compreender nesse evangelho, aceitar a palavra do Senhor Deus. E também precisamos ter o coração de querer obedecer simplesmente à vontade do Senhor Deus. E assim, através da graça e do poder do Espírito Santo, o Senhor ele nos ajuda. Então não é nada difícil você viver a vida de fé. Então, conforme a palavra que nós lemos hoje, então qual é a vida realmente de um cristão que nasceu de novo? Então, é algo que eu vou pregar momentaneamente, depois vou pregar um pouco sobre como é a vida de um cristão que nasceu de novo também, sua vida de fé. Então, em Hebreus capítulo 11, versículo 4 que nós lemos, vamos ler novamente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Então, o tema que eu quero pregar hoje é a fé de Abel e Enoque. Então, é o que eu quero pregar hoje. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 1, é o momento onde o Senhor Deus ele criou toda a criação. Então, a história do Jardim do Éden é a história da humanidade. Em Gênesis também mostra Adão e Eva, que eles são os primórdios da humanidade, que pecaram contra o Senhor Deus e foram expulsos. E agora, realmente para as pessoas que têm o pecado, foi decidido que morram. E assim iniciou o sofrimento, o labor na terra. E nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 3. E a partir disso, nós podemos ver a descendência de Adão, Abel, que fez o sacrifício diante do Senhor. Então, realmente, ele, sendo um pecador que estava em uma relação quebrada com o Senhor Deus, ele pôde se reconciliar com o Senhor Deus, é por isso que ele pôde receber a salvação. Então, Abel, ele é a primeira pessoa. Então, como que essa pessoa ela pode receber essa salvação? Então, em Gênesis capítulo 4, manifesta-se dessa maneira. Então, as pessoas, realmente nós podemos ver como exemplo a primeira pessoa que recebe a salvação como Abel, e Enoque é como uma pessoa que recebeu a salvação deve viver a vida de fé como um exemplo. Então, Abel, primeiramente, ele deu uma melhor oferta do que Caim e alcançou o testemunho de que era justo. Então, um pecador, ele foi e se tornou um justo. Isso quer dizer que ele recebeu a salvação. Ele se tornou filho de Deus. E agora, o Senhor Deus criou o homem conforme a sua imagem.
Então, o Senhor Deus, ele tem a glória que queria permitir para os homens, mas os homens perderam essa glória do Senhor Deus. Eles foram perdidos nessa relação do Senhor, mas aqui foi restaurado. Então, quer dizer que ele, a primeira pessoa que recebeu a salvação, é o segundo filho de Adão, Abel, segunda pessoa a receber a salvação. E Enoque, ele mostra como que um cristão ele deve viver. É o exemplo de um cristão que recebeu a salvação. É por isso que em Gênesis capítulo 5, nós podemos ver que Abel, ele durante 300 anos andou com Deus, ele teve filhos e filhas, e depois o Senhor o levou. Então, ele sem morrer, sem conhecer a morte, ele foi levado pelo Senhor. Então, é um tema surpreendente que nós vemos. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, como é que deve viver? O Senhor ele mostra como um exemplo através de Enoque. Então, primeiro, o que é a fé de Abel? Segundo, um cristão que recebeu a salvação, como ele deve viver? O Senhor manifestou através de Enoque. Eu não consigo explicar o todo, mas eu vou explicar um pouco que eu consegui. Então, primeiro, Abel é uma pessoa que recebeu a salvação. Enoque é aquele que anda com Deus. Então, uma pessoa que não tinha a reconciliação, a comunicação com Deus, foi reconciliada, agora tem uma vida para andar com Deus. Então, assim você vai vivendo junto com o Senhor Deus, e ele foi levado. Então, é o mesmo que uma pessoa que recebeu a salvação morreria para o céu, ou uma pessoa como Enoque, que foi transladado antes de vir o dilúvio. Da mesma maneira, ele é o exemplo para nós cristãos que iremos ser arrebatados antes do julgamento pelo fogo. Então, uma pessoa que ao conhecer a morte se encontra com o Senhor, ou aqueles que andam com o Senhor, como Enoque, porque ganhou o testemunho de ter agradado a Deus, que agradar a Deus é por isso que ele foi levado para os céus. Então, realmente, quem vive no pecado não tem como agradar a Deus. Mas uma pessoa que recebeu a salvação, vive uma vida de andar com Deus, recebe o testemunho que é agradar a Deus. Então, antes, nós vivíamos no meio do pecado, mas agora estamos aprendendo o que é andar com Deus. E andar com Deus é viver com Deus. Quer dizer que enquanto estamos vivendo nessa terra, e assim, nós precisamos receber esse testemunho de que agradamos a Deus. Recebemos esse testemunho da fé, de que fomos justificados, e você receber esse testemunho de que agradar a Deus é a vivência normal de um cristão. Então, o homem, ele nasce no mundo, mas não são muitas as pessoas que têm uma vida normal no mundo, certo? Tem pessoas que vivem a vida muito torta. Então, se nós olharmos no mundo pessoas com personalidades tortas, não tem pessoas assim na linha, certo? Então, tem pessoas que receberam a salvação, mas a vida pode ser errada. Então, não podemos ser assim. A vida precisa ser correta. Quer dizer que você precisa viver de forma adequada diante do Senhor Deus, que é andar com Deus, ou uma vida de agradar a Deus. Então, isto é a vida de um cristão normal. Este é o objetivo do Senhor ter nos salvo. Nós temos pouco tempo, então da próxima vez eu vou continuar falando mais nesse direcionamento. Então, primeiro, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo. Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Se nós olharmos Abel e Caim, então, de forma clara para o Senhor manifestar essa diferença, ele está dizendo, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Se nós olharmos em Gênesis capítulo 4, Caim e Abel sacrificaram diante do Senhor Deus. Caim é o primeiro filho de Adão e Abel era o filho menor. Esses dois homens sacrificaram a Deus.
Mas Deus não aceitou o sacrifício de Caim, somente o de Abel. Bom, se nós falarmos de forma simples, ambos acreditam no Senhor Jesus, ambos frequentam a igreja, ambos louvam, tentam crer muito bem, mas tem pessoas que o Senhor aceita e tem pessoas que não. Então, por que será que isso acontece? Claro que esta fé está errada. Então, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício que Deus aceitou. Caim não tinha esta fé. As pessoas que frequentam a igreja pensam que frequentar a igreja é receber a salvação. Eles pensam que se fizerem algo dedicado, esforçado, é crer. Quando nós perguntamos para alguém, você crê em Jesus? Ele fala, eu frequento. Você crê? Eu frequento. Eu pergunto, frequenta o quê? A igreja. Então, nós não estamos perguntando se você frequenta, é se você crê. Ele fala, mas é a mesma coisa. Então, frequentar é crer, e se não crer, você não frequenta? É isso? Não, tem muitas pessoas que dizem que crê, mas não frequentam. Então, se você crê verdadeiramente, quando você tem a fé verdadeira, você não tem como partir. A fé não é acreditar e não acreditar. Uma vez que você crê, é para sempre. Você frequenta a igreja e pode parar, mas crer não é parar de crer. E as pessoas confundem muito isso. Então depois que recebi a salvação, durante 10 anos seguidos, eu orava pela madrugada, fazia serviços dentro da igreja, evangelizava, ia para a escola de teologia, estudava durante 5 anos, realmente ia evangelizando para vários lugares. E eu achava que era o melhor, mas não era. Então, como em Lucas capítulo 17, o Senhor já disse que eu não tinha nem a fé como o grão de mostarda. Então, por que a fé é como o grão de mostarda, a semente de mostarda? Porque ela é bem pequenininha, mas há vida dentro dela. A fé não depende se é grande ou pequena, é se você tem vida ou não tem vida. Então, quando você recebe a salvação, é isso que importa. Quando você nasce de novo. Você nascer de novo quer dizer que nós temos a vida da carne, nascemos uma vez neste mundo, e depois que recebemos a salvação, nós nascemos com a vida em espírito. Então, quer dizer que são 2 vezes, é born again, quer dizer que é nascer de novo. Então você nasce em carne uma vez, quando você nasce em espírito também é uma vez. Então, algumas pessoas falam, Senhor, me permita para que eu possa nascer de novo dessa vez também. Não, não é assim. Então, as pessoas elas confundem as coisas, não é assim. Então você nasce como filho de Deus. Se você nasce como filho de Deus, um filho de Deus não tem como voltar à perdição. E é por isso, em João capítulo 10, versículo 28, o Senhor disse, eu vos dou a vida eterna. Quer dizer que receber a salvação, nascer de novo, receber a vida eterna, é tudo a mesma coisa. Ele vai dar a vida eterna que jamais perecerão. Se você jamais perece, quer dizer que o Espírito não perece, é uma vida eterna. Então, não há ninguém que a arrebatará das minhas mãos. Então, o Senhor Jesus derramou o seu sangue, ele morreu na cruz. Aquele que é salvo está na mão de Jesus. O diabo não pode tomá-la. Aquele que o deu é maior do que todos, então não há ninguém que possa tomá-la da mão de meu Pai. Isso quer dizer que você está sendo seguro, sustentado pela mão do Senhor Jesus e depois na mão do Senhor Deus, quer dizer que é uma segurança dupla, tripla. Estão entendendo? Então isto é salvação. Então algumas pessoas dizem, se você errar, você vai perder a vida eterna. Então não é isso. Então na Bíblia tem palavras similares, mas não é isso. Então, realmente, Abel, pela fé, ele deu um melhor sacrifício do que Caim. Olhamos em Gênesis capítulo 4. Se possível, eu vou tentar falar sem procurarmos as palavras da Bíblia, porque não temos muito tempo. Então, Caim, ele era um lavrador, ele era um cultivador. É por isso que ele trouxe os sacrifícios das plantas da terra, do seu cultivo. Depois que Adão pecou, o Senhor disse a Adão que a terra era maldita por causa de ti.
Então, com dor comerás delas todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, quer dizer que até que você morra. Então, dessa terra amaldiçoada, você estar ali cultivando no meio dos espinhos e abrolhos. Então, não tem como comer espinhos e abrolhos. Então, mas eles nascem muito bem mesmo você não cultivando. Mas algo que é alimento real para o homem, o cultivo, é necessário do suor, é necessário do esforço, da dedicação do homem. Então é por isso que realmente o homem, por ter pecado contra o Senhor Deus, ele vive nessa terra amaldiçoada para suar e trabalhar. Então, mas Caim, sobre essa terra amaldiçoada, ele suou, se dedicou, e ele pegou esse cultivo para ofertar como sacrifício a Deus. Tá, algumas pessoas dizem, Abel, ele teve um esforço, uma dedicação a Deus, é por isso que Deus aceitou, e Caim não teve dedicação. Não, mas isso também é uma confusão que estão fazendo. Então, se nós olharmos o esforço e dedicação, claro que Caim é muito melhor que Abel, teve real dedicação. Então, porque ele trouxe todo o seu esforço, ele ofertou diante do Senhor. Então, nós não podemos dizer que ele foi e ofertou de qualquer jeito a Deus. Ele suou bem mais, ele se dedicou bem mais. Então, quer dizer que ele cultivou mais, ele adubou muito mais. Quer dizer que é uma pessoa que se dedicou, se esforçou para dar as melhores, realmente as melhores plantas, os melhores frutos para o Senhor Deus, não é? Mas se nós olharmos para a oferta de Abel, não tem esforço, não é preciso dedicação. Por quê? Porque Abel, ele pegou as primícias de suas ovelhas. Então, a ovelha que teve um filhote, ele simplesmente pega aquele filhote que acabou de nascer. O que é isso? Isso precisa de esforço? Isso precisa de dedicação? Não, não tem nada. A mãe que foi e deu à luz a essa ovelhinha. Então, quando nós olhamos para um cordeiro, por exemplo, para essa ovelhinha, é muito bonito, não é? Mas quando você mata, ela não é nada. Ela tem muita pouca carne. Então, só derrama sangue. E se nós olharmos para aquilo, compararmos com a de Caim é mais incrível, tem muita coisa boa de se ver. Então, antes, quando eu estava no campo e eu via as plantações de batata, então, quando eu falava para os pessoal do campo, tragam as melhores coisas que vocês plantaram, eles traziam abóboras muito boas, bananas muito boas, maçãs com as melhores cores. Então, sempre traziam as melhores coisas para reunir ali no outono, na colheita. Então, acredito que Caim tenha feito a mesma oferta como esta. Ali existe o esforço, a dedicação. Mas se olharmos a de Abel, não tem nada disso. Ele simplesmente trouxe um filhote de ovelha e derramou o sangue dele. Mas o Senhor, ele aceitou esta oferta dele. O Senhor não aceitou esta oferta dele, mas sim Abel. E se nós olharmos a resposta, não está aqui em Gênesis capítulo 4. Por que Deus não aceitou a de Caim e aceitou o sacrifício de Abel? Se nós olharmos em Hebreus capítulo 11, que aparece. Então aparece a resposta no versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo. Então, se nós olharmos, vocês ouviram essa palavra no retiro também, não é? Então, o que é a resposta? A resposta é sacrificar pela fé. Então, existe o esforço, existe dedicação, mas se não houver fé, de nada adianta. Então, o que é essa fé? As pessoas confundem isso, algo chamado fé. Fé não é eu fazer alguma coisa. Então, muitos religiosos, eles se esforçam, usam os conhecimentos deles,
vão e juntam dinheiro, fazem várias ofertas, constroem muitas coisas para o Senhor, mas não é eu fazer alguma coisa que seja fé. A fé, o importante é no que eu estou crendo. Quem é que recebe esta minha fé? Se nós olharmos no significado da palavra fé, a fé é para se adequar a alguém, a uma palavra. Então é por isso que se nós olharmos no significado mandarim, é sempre união de pessoa e palavra. Então quer dizer que uma pessoa que recebe a palavra de Deus é aquela pessoa que tem fé. Então a fé, ela vem do ouvir, e o do ouvir é pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Então como é que surge a fé? Então não adianta eu orar que eu vou ter fé. Não adianta eu me esforçar que vou ter fé. É por ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então o Senhor Jesus não é visível, não é? Então, o Senhor Deus que não é visível, como é que nós podemos crer nele? Então, nós podemos conhecer o Senhor Deus através de toda a sua criação, do Deus Criador. Assim como na palavra de Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Então, dentro de nós existe o desejo no espírito de buscar o ser superior. Então, mas, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Quer dizer que nós podemos ver pela criação do Senhor Deus, sentir este amor, essa glória de Deus. Então, se nós olharmos todas aquelas centenas de milhares de plantas, espécies de animais, tudo que foram criados pelo Senhor Deus, podemos ver a sabedoria, a formosura, podemos ver quanto o Senhor, Ele ama o homem. É por isso que após recebermos a salvação, se nós olharmos toda a criação é incrível. E o Senhor Deus criou todas as coisas. As pessoas do mundo que não receberam a salvação acham que o mundo veio do nada, veio por si só. Como pode dizer uma coisa dessa? Nada faz sentido. Não existe nada que tenha vindo por si só, por acaso. Então por que eles falam que veio por acaso? Isso é porque não conseguem comprovar cientificamente. Então, se nós olharmos na palavra de Atos, capítulo 17, versículo 24, também o Senhor Deus, que Ele criou todas as coisas, todo o mundo e todas as coisas nele, realmente é o Senhor dos céus e da terra. Então, nós podemos ver através da criação que Deus existe, podemos conhecer o poder de Deus, mas somente isto ainda falta um pouco. Nós precisamos conhecer a personalidade do Senhor. Nós precisamos saber quem Ele é. Não dá para conhecer quem é Deus de forma pessoal através da sua criação, certo? Então, primeiro, é necessário você buscar a Deus. Nós podemos ver como que o homem tinha relação com Deus. Aonde? Através do tempo do dilúvio, da Torre de Babel, que ninguém buscava a Deus. Mas o Senhor Deus, Ele chamou um homem. O Senhor Deus chamou, por exemplo, Abraão. Abraão, aquele que servia ídolos em Ur. Eles serviam ídolos naquela época, no Ur dos caldeus. Mas o Senhor chamou Abraão, um idólatra, e fez com que ele acreditasse, cresce em Deus, e a descendência de Abraão se tornou o povo escolhido por Deus, que é o povo de Israel. O povo de Israel é a descendência de Abraão. E é por isso que o Senhor Deus os pôs no meio da terra, os separou, os discerniu. Então, o povo de Israel é um povo discernido deste mundo. Então, da mesma maneira, o Senhor já disse, não existe nenhuma nação como a sua. Então, quer dizer que é uma nação escolhida por Deus. Então, ser escolhida pelo Senhor Deus não quer dizer que vai para o céu. A escolha que o Senhor Ele fez um povo escolhido por Deus, quer dizer que através da história do povo de Israel, é para manifestar o seu poder, para manifestar quem Ele é. Quer dizer que através da história do povo de Israel, como nós já ouvimos na palavra através do retiro que acabamos de ter, o Senhor escolheu o povo de Israel. E o Senhor, Ele manifestou milagres que ninguém pode fazer. Então, o povo de Israel que vivia realmente
como escravos do Egito. O Senhor os retirou de lá, abriu o Mar Vermelho, e quando todo o exército do Egito os perseguia, eles morreram no Mar Vermelho, e o Senhor manifestou todos os milagres até hoje. Por conta do pecado de terem negado, recusado ao Senhor Jesus, eles foram espalhados pelo mundo. Então, se eles obedecerem, receberão a bênção. Se eles desobedecerem, vão receber a maldição. O Senhor mostrou isso como exemplo para todos. E também Ele enviou o Senhor Jesus para permitir a sua bênção, para que eles possam compreender nessa graça, receberem a salvação. O povo de Israel recebeu essa graça, mas eles não sabiam disso. O povo de Israel foi dominado pela Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Continuamente, durante 600 anos, eles viveram como realmente colônia de grandes países. Quer dizer que eles esperaram pelo Messias prometido pelo Senhor Deus, mas não era um Messias que iria salvar o espírito deles, mas um Messias que iria libertar o povo de Israel. Roma tinha o governo mais potente sobre Israel, e Israel precisava dar vários tributos para Roma, então eles sofriam bastante. E eles esperavam um Messias que dominasse sobre Roma, libertasse a Israel, esperavam um reino de Israel sobre a terra. Eles esperavam por esse Messias, porque o Senhor havia prometido a Israel, mas o problema é que a ordem está errada. Antes de dar a independência ao povo de Israel, primeiro precisa salvar o povo de Israel e todo o mundo, precisa libertar do povo do diabo, do príncipe da potestade do ar, para irem para o céu. É por isso que o Senhor ele se encarregou de todo o pecado do mundo, é por isso que o Senhor Jesus precisa morrer. E ao morrer, o Senhor Jesus ele ressuscita para mostrar a evidência de que ele é filho de Deus e que essa salvação foi completa, e é por isso que depois, onde muitas pessoas estavam vendo, o Senhor ele subiu aos céus. Esse evangelho, realmente, quando ele é espalhado por todo o mundo, o Senhor, aí ele retorna, e quando o evangelho é pregado por todo o mundo, ali chegará o fim. Quando o povo, para entrar no reino de Deus, for preparado, não tem mais o porquê do Senhor Deus ele deixar neste mundo as coisas. Bom, em Mateus capítulo 24, versículo 14, realmente quando o evangelho for pregado por todo o mundo, e assim virá o fim, quer dizer que virá o fim do mundo. E a partir daquele momento, já fazem 2000 anos, já passaram-se 2000 anos da vinda do Senhor Jesus. O Evangelho já foi pregado por todo o mundo. E agora essa Bíblia que nós temos já foi traduzido para mais de 3.700 idiomas diferentes. Então, em todos os idiomas possíveis para serem traduzidos, a Bíblia já foi traduzida. Então, desde o meio da Terra, do centro da Terra, primeiro foi para a Europa, para o Ocidente, para os Estados Unidos, e para o leste, para o oriente onde nós estamos, chegou bem tardiamente. Mas nós temos ouvido o Evangelho para recebermos a salvação, fomos os últimos. Estamos no fim do oriente. Então o tempo da graça está para terminar, e nesse último tempo, o Senhor ele nos deu o papel para a nossa igreja para pregar o Evangelho. Então, a missão mundial realmente está acontecendo ativamente através de nós. Não existe nenhuma outra igreja que faça de forma tão ativa como nós. Então é por isso que realmente o pecado do povo de Israel de terem negado o Senhor Jesus é tão grande que o Senhor ele manifestou através da maldição de espalhá-los por todo o mundo. Na Segunda Guerra Mundial, podemos ver 6 milhões de judeus que foram mortos. Então, durante 2000 anos, por todo lugar que eles fossem, eles eram perseguidos, mortos. Por que isso aconteceu? Então, não existe nenhuma nação no mundo que tenha uma história mais triste que a do povo de Israel. Então, para o Senhor, é tão medonho o pecado de negar o Senhor Jesus. Então, para mostrar o castigo do Senhor, o Senhor mostrou com um exemplo claro através deste povo, mas as pessoas não percebem. Então, o povo de Israel, eles fracassaram por negarem o Senhor Jesus, mas imaginem todos aqueles que são incrédulos. Realmente, durante 2.600 anos vivendo como colônia, eles conseguiram o quê? A independência agora, eles conseguiram se restaurar. Então, como que isso pode acontecer? Eles foram destruídos em 586 a.C. através de Roma, sendo pisoteados pela Pérsia, pela Grécia, por Roma, mas pediram sua independência em
Em 14 de maio de 1948, eles pareciam que estavam todos mortos, destruídos, mas de repente eles surgiram e pediram a sua independência, declararam a independência. Não existe nenhuma nação no mundo que seja como eles. Pensem bem, uma nação que havia desaparecido há 2.600 anos atrás declarar a sua independência? Jamais houve algo assim no mundo. Ou se não for por Deus, não tem como ocorrer um acontecimento desses. Então, o povo de Israel, mesmo que eles forem destruídos por pecarem contra o Senhor Deus, para manifestar que ele não está morto, ele permitiu a independência do povo de Israel. E nós podemos ver que os árabes, os muçulmanos, que são arqui-inimigos de Israel, então são por volta de 50 países que têm o Islã. Então, se nós olharmos para todos esses islâmicos que estão pelo mundo todo, eles dizem que deve dar por volta de quase 1,5 bilhão. E acredito que a população de Israel dá em torno de 25 bilhões. Mesmo que junte todos os judeus, eles dão a população de Seul, da capital da Coreia. Então, e eles são arqui-inimigos, são inimigos desde a raiz. Mas eles tomaram, destruíram todos os árabes, venceram a guerra. E eles foram e estabeleceram a sua nação no meio de tantos árabes islâmicos. E como que eles estão vivos assim? Será que foi pura coincidência? Jamais Israel vai ser destruído novamente. E o Senhor, ele já disse, Israel foi espalhado pelo mundo, mas quando eles retornarem para a sua terra, jamais o Senhor Deus vai permitir para que uma nação se oponha a Israel. Então você se opor a Israel é você se opor a Deus. Você tem como vencer se opondo a Deus? Então, de qualquer maneira, então, o Senhor Deus, ele manifesta quem ele é. Então, ele está manifestando o que é obediência e desobediência. O Senhor, ele está manifestando que a sua aliança é cumprida. Tudo isso é praticado, é mostrado de forma empírica através do povo de Israel. E não somente Israel, mas o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, essa tríade divina. É muito difícil nós explicarmos pelo nosso entendimento, mas eles todos são um só ser. E esse Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, que é mesmo que Deus, ele se fez homem e veio para este mundo. E um Senhor que não tem pecado. Ele veio e cumpriu toda a lei do Senhor Deus por todas as pessoas, a lei que nós não conseguimos cumprir. O Senhor é justo, o Senhor não é descendência de Adão, ele nasceu através do Espírito. Então, esse homem justo morreu por nós. Ele se encarregou de todo o pecado deste mundo. Ele morreu e ressuscitou em 3 dias. E ele realmente provou de que ele era o Filho de Deus enviado para este mundo. E depois, na frente de muitas pessoas onde testemunhavam a subida do Senhor Jesus, ele subiu aos céus. E ele fez a promessa de que haveria de retornar. Então, Filipe, ele pediu para que o Senhor, ele mostrasse o Senhor Deus, mas ele disse, realmente, quem viu a mim, viu ao Pai. Então, realmente, o Senhor, ele veio para este mundo e mostrou diversos milagres, ele acalmou o mar, a tempestade, ele foi e ressuscitou a Lázaro, que fedia já o corpo apodrecido. Ele curou cegos, curou leprosos, ele alimentou mais de 5.000. É estranho? O homem, para fazer o pão, ele tem que plantar, cultivar, depois pegar esse trigo, depois ele tirar da casca esses grãos e ele precisa moer e assim fazer a farinha e da farinha fazer o pão. Olhem só todo esse processo. Mas o Senhor Jesus não precisa do processo. O Senhor Jesus, a qualquer momento, ele pode fazer o pão. Ele pode fazer tudo do nada. Porque o Senhor Jesus, ele está manifestando que ele é o mesmo que Deus. O Senhor Jesus andar sobre a água. O que é isso? É surpreendente? Não, o Senhor, ele andava sobre, pode andar pelo ar, pelo vácuo. O Senhor, ele é o Criador.
Quer dizer que através do Senhor Jesus ele manifesta a sua palavra, ele manifesta o seu amor, ele manifesta o seu poder. O Senhor que não tem pecado, ele se encarregou de todo o pecado deste mundo. E ele passou por toda a humilhação, a vergonha, o castigo que o homem poderia receber. E ele recebeu. E depois ressuscitou em 3 dias. Por que ele fez isso? Porque ele não é homem. Ele fez-se semelhante ao homem, como em Filipenses capítulo 2. Se nós olharmos o versículo 7 e 8, o Senhor Jesus, que sendo a forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Quer dizer que para salvar o homem, nós somos desobedientes até o fim, mas o Senhor Jesus, ele foi obediente até a morte. Ele passou por toda a maldição que nós merecíamos receber. Como que será que Abel creu nisso? Então, antes da vinda do Senhor Jesus. Então, o Senhor já havia planejado que iria nos salvar. E como é que Abel conseguiu compreender isso? Então, se nós vemos isso, a fé ela vem do ouvir. De quem que ele ouviu sobre o Senhor Deus? Através dos seus pais. Desde o jardim do Éden, onde eles viviam felizes, mas eles pecaram, foram expulsos e agora vivem nessa terra amaldiçoada e estão sofrendo todos juntos como uma família. Será que Adão não contou isso? Adão ele deve ter dito, nossa, ia ser bom se vocês tivessem nascido no jardim do Éden. Ele deve se explicado por que viviam daquele jeito. Mas quando foram expulsos do jardim do Éden, eles viram a sua vergonha de que estavam nus, estavam tremendo, escondidos. Como em Gênesis capítulo 3, nós podemos ver que o Senhor ele fez as túnicas de peles para Adão e Eva. É por isso que em Gênesis capítulo 3, versículo 21, aparece esse conteúdo. Adão e Eva, eles pecaram e eles podiam ser expulsos. O Senhor Deus podia gritar falando, sai daqui! E eles podiam sair. Mas por que o Senhor cobriu essa vergonha dele? Por que ele permitiu essa túnica de pele? Para você permitir a túnica de pele, é necessário que um animal ele morra, uma ovelha precisa morrer, derramar o sangue para usar o couro dela para fazer a roupa. O que isso representa? Isso representa que o pecado deles, para que fossem encobertos, o pecado ser encoberto é o pecado ser perdoado. Ou todos vocês estão sentados aqui. Pense bem, se vocês estivessem sem roupa, estavam sentados aqui, pense bem, de repente a roupa de vocês desaparece. Vocês conseguem manter-se sentados aqui? Roupa. Não começamos a vestir porque estávamos com frio. Depois que Adão pecou, ele viu a vergonha de que estava nu. Ele teve vergonha, ele teve medo. Então ele fez a roupa com folhas de figueira, mas isso não é uma roupa, se secou e perdeu-se essa saia. E ele estava escondido no meio da floresta, com medo, mas o Senhor, ele matou um animal, fez essas túnicas de peles para cobrir a vergonha deles, depois mandou eles embora. Mas por que mandou eles embora com túnicas de pele? Porque nos dias futuros eles possam compreender de que eles pecaram contra o Senhor, possam ter o coração de querer retornar ao Senhor. Então nós podemos ver que realmente eles compreenderem de como o Senhor Jesus, que haveria de vir como essa ovelha pequena que morreria na cruz, derramar o seu sangue para nos salvar, é isso que representa a túnica de pele. É por isso que em Isaías capítulo 61, versículo 10, já disse, regozijar-me-ei muito no Senhor e minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu as de vestes de salvação, cobriu-me com manto de justiça. Então é por isso que também em Romanos capítulo 4 o Senhor já nos disse, realmente os nossos pecados eles foram encobertos, então o Senhor já não imputa os nossos pecados. Então você ser salvo quer dizer que é cover, é cobrir, é encobrir. Então pensem só, realmente Adão e Eva devem ter contado para os seus filhos. Abel ouviu essa palavra, ele compreendeu. Para eu encobrir os meus pecados diante do Senhor Deus, os pecados precisam ser encobertos para que eu possa receber
essa graça do Senhor para que eu possa ser salvo. Então, o que é encobrir os pecados? É que uma vida que não tem pecado precisa morrer. É por isso que ele pegou uma ovelha e matando, sacrificando, derramou sangue. Ele diz, Senhor, para encobrir os meus pecados, eu estou ofertando este animal. Esse sangue foi derramado. Senhor, assim como o Senhor fez essa roupa de túnica de pele, esse animal, ele morreu derramando o seu sangue. Então, derramar o sangue quer dizer que uma vida foi sacrificada. O Senhor, vendo este sangue, por favor, perdoe os meus pecados. O Senhor Deus deve ter se assustado vendo uma coisa dessa. Como que será que Abel compreendeu uma coisa dessas? Então, os pais contaram e ele ouviu, é por isso que ele compreendeu. Caim também ouviu, mas não conseguiu compreender. Então, quando nós fazemos o seminário bíblico, todas as pessoas ouvem da mesma maneira, né? Tem pessoas que compreendem, tem pessoas que não compreendem. Por quê? Realmente tem esse coração de querer buscar ansiosamente, então o Senhor Deus ele vai ajudar você a compreender a palavra. Conhecimento do mundo você aprende pela cabeça, mas a palavra do Senhor Deus você compreender pela sua consciência, porque o Senhor Deus ele ajuda, através da ajuda do Espírito Santo, isso é um milagre. Eu ter recebido a salvação é um milagre. Então, antes de ter recebido a salvação, eu já li o Novo Testamento umas 50 vezes e mesmo assim eu não havia compreendido. O Senhor precisa permitir a compreensão. Então, o Senhor, ele realmente afasta, expulsa realmente os arrogantes e os humildes, ele o aceita. Ele ensina. Então, Caim, ele pensava que se ele se esforçasse, ele se dedicasse, ele usasse toda a sua dedicação, o Senhor Deus o aceitaria. Mas isso é uma confusão que ele fez, um mal entendido. É por isso que, como na palavra de Oséias, capítulo 9, versículo 4, não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão as suas ofertas. Os seus sacrifícios lhes serão como pão de pranteadores. Todos o que deles comerem serão imundos. Quer dizer que não é um sacrifício para o Senhor Deus, é somente o pão para si mesmo. Então, você acha que o Senhor Deus vai aceitar? Não vai aceitar. Então, o homem, ele pensa que se ele chorar, ele derramar lágrimas, se esforçar, ofertar na igreja. Isso qualquer amaldiçoado faz. Todos fazem. Mas o Filho unigênito de Deus, o Senhor que não tem pecado, ele morreu, derramou seu sangue, ele perdoou os nossos pecados, ele expiou nossos pecados. Por cremos nisso na fé, é o método que o Senhor Deus escolheu. É por isso que já disse em Romanos capítulo 10, versículo 2 e 3. Porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O povo de Israel tem zelo por Deus, mas eles não tinham entendimento da vontade de Deus. Eles não conheciam a justiça de Deus, procuravam estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. A justiça de Deus você precisa aceitar pela fé. Você recebe pela fé. Quer dizer que não é pela minha justiça, é pela justiça de Deus que eu vou para Deus. Mas as pessoas tentavam estabelecer a sua própria justiça para irem a Deus. É por isso que estabeleciam a sua própria justiça e assim eles não se sujeitavam à justiça de Deus. O povo de Israel era assim. Caim foi assim. Caim tem dedicação, tem zelo, tem esforço, mas não tem sangue. Assim como em Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, quando você tem sangue, quer dizer que você tem vida. Então, um pecador ele precisa derramar o sangue para receber a salvação. Sem sangue não há vida. Então, eu já disse, realmente em Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há expiação, não há remissão pelos pecados. Então, é por isso que na oferta, no sacrifício de Caim tem o esforço, a dedicação, mas não há sangue. O sacrifício de Abel não existe dedicação, não existe zelo, mas existe sangue. Isto é graça de Deus. O que é nós temos recebido a salvação? Como em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebestes dos vossos pais,
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, não é por prata ou ouro, não é pela dedicação do homem. Tem muitas palavras assim na Bíblia. É por isso que em Romanos capítulo 3, versículo 20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Assim como em Isaías 59, versículo 1 e 2, não é que seus ouvidos estão, a mão de Deus está encolhida para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido para que não poder ouvir. Mas o que a iniquidade faz separação entre vós e vosso Deus. O pecado precisa resolver. O pecado não tem como ser pelas obras, não tem como ser pelo dinheiro, precisa ser pelo sangue. Sangue de quê? O sangue do Filho de Deus que não tem pecado. Então só há somente sangue de Cristo. Como Isaías 64, versículo 6, mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Então não é somente nós que somos pecadores, mas todas as nossas boas obras se dizem justiças, mas são como trapos da imundícia. É justiça, mas na realidade é uma injustiça. Então o Senhor Deus, Ele não aceita. É por isso que a justiça do homem é injustiça, é trapos da imundícia. Precisa ser pelo Cordeiro imaculado e incontaminado, que é o Senhor Jesus, o seu sangue. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Então, é por isso que nós todos também, assim como Abel, pela fé, precisamos receber o testemunho de que fomos justificados. Como em Isaías capítulo 53, versículo 6, nós todos andávamos como ovelhas desgarradas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Éramos ovelhas, mas ovelhas que haviam partido do pastor. Então, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, ia pelo seu próprio caminho e ali é o inferno. Mas todos os pecados que nós cometemos, todas nossas falas, nossas obras, todo o pecado que nós tínhamos, o Senhor se encarregou. O Senhor que não tem pecado se fez pecado por nós. Ele foi ferido por conta de nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Os nossos pecados o feriram, nossos pecados o mataram, nossos pecados o açoitaram. Todo o juízo que nós merecíamos receber, o castigo, o Senhor Jesus recebeu e ele cumpriu a salvação. Isto é um segredo. Hoje em dia tem muitas pessoas que frequentam a igreja. Se nós olharmos, hoje em dia frequentar a igreja é crer em Cristo, é ter zelo. E eles falam, tem que ter esforço, tem que ter esforço, tem que ter esforço. Dizem que creem em Deus, mas não creem em Jesus. Olhem o judaísmo. Não são nem judeus, eles dizem que creem em Deus, que creem em Jesus, mas não creem no sangue de Jesus, então mesmo que não crerem em Jesus. Eles dizem que receberam o perdão dos pecados, receberam a salvação, mas eles não dizem de forma exata. Eles só falam, precisamos nos esforçar, já somos salvos, cadê a dedicação? Vamos ofertar muito dinheiro. O pastor fala uma coisa, eu falo, nossa. Aí o diácono tal fala, você vai receber uma grande bênção de Deus. Então mentem muito bem. Então você precisa ir para o céu para receber um galadão, um prêmio. Aqui, enquanto você não nascer de novo, nada vai acontecer. Quando é que nasceu de novo? Então, de qualquer forma, como em João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, com os olhos da fé, quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver um cordeiro preparado por Deus. Esta ovelha que foi preparado para nós. O Senhor já soube que nós iríamos nascer como um pecador, o Senhor já soube de tudo.
Todos os pecados que cometemos até hoje, os pecados que eu vou cometer até a minha morte, sejam meus pensamentos, as minhas falas, as minhas ações. O Senhor, Ele sabe todos os meus pecados, e o Senhor Jesus, Ele se encarregou de todos esses pecados, e Deus que fez isso. E eu falo, ai, Jesus, carrega um pouquinho do meu pecado, leva aí. É assim? Não é? Foi Deus que fez. O Senhor Jesus não veio receber os nossos pecados como se fosse uma entrega. O Senhor Deus, que conhece todos os nossos pecados, o conhecimento que Ele tem sobre os nossos pecados, fez encarregar sobre o Senhor Jesus. É somente esse método que existe. Isso não é algo surpreendente? É por isso que os pecados que cometemos até hoje, os pecados que vamos cometer até a nossa morte, o Senhor Jesus se encarregou de todos eles. Tá, 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz. E agora eu falo, ai, tá, eu acreditei agora no Senhor Jesus, eu creio no Senhor Jesus agora. Então quer dizer que os pecados que eu cometi até agora já foram perdoados? Como? E não vai perdoar o que eu vou cometer no futuro? Não, não existe isso. A salvação é eterna, a expiação é eterna, a remissão é eterna. Então, na história de toda a humanidade, todos os pecados dos homens foram perdoados. Então, meu pecado, seu pecado, todos os nossos pecados foram perdoados por esse Senhor Jesus que levou. Abel, ele creu nesta verdade, ele creu nesta promessa. É por isso que em 1 João, capítulo 3, versículo 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Um Jesus que não tem pecado. Ele levou os meus pecados. Ele levou todo o pecado do mundo. Todos os meus pecados, todos os nossos pecados, os meus e os seus, todo mundo, as pessoas lá fora, de todo o mundo, o Senhor Jesus, Ele morreu. Então, até aquele viciado em drogas, seja aquele ladrão, seja o caloteiro, seja o estuprador, seja o assassino, todos os pecados, será que o Senhor levou ou não? O Senhor não deixou ninguém para trás, Ele levou de todos os pecados. O Senhor Jesus, quando Ele foi crucificado, Ele, como um pecador, realmente de forma tão triste e vergonhosa, Ele ainda foi crucificado de 2 malfeitores ao seu lado. Os 2 malfeitores ali do lado, eles estavam zombando do Senhor Jesus. Mas quando estava prestes a morrer, ele viu que o Senhor Jesus foi crucificado e que as pessoas estavam zombando e ouviu a oração do Senhor Jesus que estava pedindo a misericórdia por aquelas pessoas. E ele falou, nossa! E ele começou a temer a Deus ao ouvir essa oração de Jesus. Porque ele começou a pensar, nossa, se realmente todas as pessoas elas são pecadoras e esse Senhor ele está morrendo por eles. Ele soube que o Senhor Jesus haveria de morrer por todos esses pecados. Antes da sua morte, ele compreendeu isso. E assim ele foi e repreendeu o outro malfeitor, dizendo, até agora você não temes a Deus? Ele disse, Senhor, quando tu fores para o paraíso hoje, para o seu reino, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ele está dizendo, Senhor, será que você não pode me levar para o seu reino? Então, o Senhor, se eu fosse Jesus, eu ia dizer, ei, seu malandro, quantas pessoas você já matou até hoje? Você frequentou a igreja alguma vez? Você já orou alguma vez? Você já fez algo de bom? Então você cometeu um pecado tão grande como este. E agora, por fim, você está pedindo misericórdia para ir para o céu? Você merece ir lá para as profundezas do inferno. Se eu fosse Jesus, eu teria dito isso. Mas, o que o Senhor Jesus disse? Ele não repetiu 2 vezes, só disse uma vez. Claro, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, uma pessoa que mais agradou o Senhor quando ele estava sendo crucificado foi aquele malfeitor. Então, o Senhor Jesus está morrendo naquele momento. E o malfeitor, ao lado do Senhor Jesus, ele se arrependeu, ele creu em Jesus. Ele pediu perdão dos pecados. Então, hoje, você estará comigo no paraíso.
Então, no menor período de tempo, no curto tempo, a pessoa que recebeu a salvação na porta do inferno, a pessoa mais sortuda do mundo. Então, qual é a diferença dessa pessoa para nós recebermos a salvação? O Senhor ele se encarregou de todos os pecados do mundo. E é por isso que qual seja o pecado mais imundo, qual tipo de pessoa que seja, o Senhor já perdoou todos os pecados. Não tem ninguém que vai para o inferno por conta dos seus pecados. Ah, então todos vão para o céu? Não, mas a Bíblia diz que não vai ir para o céu. Surgiu um novo pecado que não leva para o céu, que leva para o inferno. E nós pensamos, o que é isso? Nós já sabemos, o quê? Da incredulidade, de não crer no quê? Não crer no sangue de Jesus. Você não crer na promessa de Deus. Assim como em João capítulo 3, versículo 18, quem crê nele não é condenado. O Senhor Jesus ele foi condenado por nós, é por isso que nós não iremos ser condenados. Então quem crê, realmente crê no nome do unigênito do Filho de Deus, é por isso que o Senhor é nosso Salvador, o Senhor ele perdoa nossos pecados pelo seu sangue. Mas se eu não creio nisso, é não crer, é ir para o inferno por conta dessa incredulidade. Então, realmente, eles vão para o inferno, eles estão condenados porque não crê. Então, o Senhor Jesus, quando ele estava morrendo na cruz, João 19:30, está consumado. It is finished. Então, perdão por falar em inglês, mas ele diz, está consumado, está completo. Então, toda a salvação, o perdão dos pecados foi realizado. Assim como na palavra de João, capítulo 20, 19, o Senhor ele se manifestou para os seus discípulos, ele mostrou as suas feridas, dos pregos, da costela. Ele disse, paz seja convosco. Ele disse, eu morri por conta dos seus pecados, eu sofri por causa dos seus pecados. E eu ressuscitei por conta dos seus pecados, para a sua justificação. Então, ele está dizendo, paz seja convosco. Eles falavam, eles não tinham paz naquela hora, mas o Senhor está dizendo, paz seja convosco, porque ele já pagou tudo. E assim como em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, e se um homem morreu por todos, é o que depois? Logo, todos morreram. Então quer dizer que dentro de um só homem, eu, todos nós, realmente, que vivem, não vivam mais por si só, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quer dizer que acabou com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele morreu e os nossos pecados não foram perdoados? Quer dizer que o Senhor Jesus não fez nada? Não, o Senhor Jesus, ele perdoa e para a eternidade ainda sobra. E é por isso... Vamos trocar mais uma palavra. Então, hoje eu quero terminar mais cedo. João, capítulo 5. Versículo 24. João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Vamos ler todos juntos. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade vos digo. Quando o Senhor Jesus ia dizer as palavras mais importantes, ele sempre repetia, na verdade vos digo. E quem ouve a minha palavra, quer dizer que precisa ouvir e crer naquele que me enviou. Crer no trabalho que foi feito pelo Senhor Deus, ouvir a palavra do Senhor Jesus, crer no trabalho feito pelo Senhor Deus, tem a vida eterna. Recebi a salvação, nasci de novo, recebi a vida eterna, tudo significa a mesma coisa. E não entrará em condenação. Então, o Senhor, ele recebeu a condenação por mim. Por que eu vou receber? Não vou receber mais. Não, mas passou da morte para a vida. Uma pessoa que iria para o inferno foi para o céu. Eu estava indo para o trem do inferno e troquei para o trem dos céus. Aconteceu algo engraçado quando eu pregava
Antes, eu vou tentar dar o exemplo. Por exemplo, havia uma pessoa em um ônibus que sai de Uberlândia, indo para Brasília, e ele passa pelo estado de Goiás, e uma pessoa do lado pergunta: para onde você está indo? Ele fala: eu estou indo para São Paulo. Aí a pessoa do lado vai falar: ué, você está confuso, esse ônibus vai para São Paulo. Ele fala: não, não, não. Oh, não, isso aqui é para São Paulo, não é para Brasília. Então pense bem essa pessoa. Se ele ficar sentado esperando chegar em Brasília, vai chegar em Brasília? Ele vai falando: ah, Brasília, tô chegando. Depois ele vai ter que chorar e voltar para casa. Tem que trocar de ônibus. Pense bem, ele está num trem que leva para a morte, mas tem que trocar para o trem da vida. Tem que passar da morte para a vida. O destino precisa mudar. Então, se você não tem como mudar para o outro lado, jamais. Então, é algo certeiro. Assim como Efésios capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, nós já recebemos a remissão das ofensas eterna. Como Efésios capítulo 2, versículo 8. Vocês conseguem meditar essa palavra? Sabem, já decoraram? Vamos meditar todos juntos? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não vem de vós. É o quê? É dom de Deus. Versículo 9 vem o quê? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Isto é de graça. Por que o Senhor permite gratuitamente? Porque para receber a salvação não existe ninguém que consiga pagar esse valor. Se não for gratuito, não tem ninguém que possa ir para o céu. Então, através dessa graça, nós recebemos a salvação. Então, hoje eu queria pregar um pouco sobre a fé de Enoque, mas estamos sem tempo. Então, vocês precisam almoçar, não é? Então, no próximo tempo, eu vou continuar pregando as palavras importantes. Eu vou continuar pregando na próxima vez. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. O Senhor Deus nos amou primeiro quando nós desconhecíamos a Deus. Quando nós vivíamos no meio do pecado, o Senhor Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue precioso para nós, permitiu a sua graça para nós, fez com que nós não recebêssemos o castigo, a condenação eterna, jamais pelo seu sacrifício, Senhor. O Senhor morreu por nós, derramou o seu sangue precioso por nós. E através da sua salvação eterna, nós sabemos que jamais iremos receber o castigo diante do Senhor, a condenação eterna. Nós agora nos tornamos filhos do Senhor Deus. Agora temos a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Senhor, agradecemos por essa imensa graça. Que o tempo restante das nossas vidas, que nós não pecamos o nosso coração para as coisas vãs deste mundo. Que nós não vivamos seguindo a vontade da nossa carne. Que o Senhor permita para que nós possamos viver para a sua glória e sua vontade, obedecendo a sua palavra, possamos viver conforme a sua vontade, pela sua condução. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.